Olá, meus amigos, olá para mais um Juntos no Caminho. E agora para falar um pouco sobre a coragem do profeta Elias. Isso mesmo, muitos pregam por aí de que Elias foi covarde em algum momento da sua vida, mas quem de nós ainda não foi covarde, medroso, muitas vezes depressivo na nossa caminhada? E esse não é o foco que devemos dar à história de Elias. Pois Elias, na verdade, foi um homem, um profeta do Senhor, o último profeta que tinha a chave do sacerdócio de Melquisedeque antes da vinda de Jesus e do Novo Testamento no contexto bíblico. Muitos ainda comparam Elias, com João, na verdade, o João Batista, que teve também a mesma missão que Elias teve. E a missão de Elias é confronto, é bater de frente com o sistema mundano vigente naquela época. Imagine Elias se encontrando com Acabe, o rei local, a família real, todo um sistema financeiro, político e principalmente religioso da época, e Elias vai de encontro a tudo isso. Por isso essa mensagem vai falar sobre a coragem de Elias. Como ter a coragem de Elias no mundo contaminado como hoje, seja no plano religioso, seja no plano político, seja no plano espiritual. E Elias tem ali uma conversa inicial com Obadias e pede para que Obadias o apresente ao rei Acabe, ou seja, marque um encontro com o rei Acabe. E ele vem dizer lá em 1 Reis, no capítulo 18 e no seu verso 16, o seguinte: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então esse é o recado que Elias dá a Acabe, falando: você está levando o reino do norte, o reino de Israel, capital em Samaria, à perdição. Ou seja, o povo não está mais seguindo a Deus. E Elias teve coragem no momento em que orou a Deus, falou: venha a seca sobre este lugar. E se retirou um tempo por conta desse confronto, desse embate com o rei Acabe e com toda a família real. Veja a coragem desse homem. E Elias vem fazendo ali muitas coisas, muitas maravilhas, e ele desafia falando assim: leva todos os seus 450 profetas de Baal e os outros 400 profetas também dos postes ídolos e vamos ao Monte Carmelo e lá vamos ver qual é o Deus verdadeiro. E essa história todo mundo já conhece, que Elias faz descer o fogo do céu e o fogo consome todo o holocausto, e os profetas de Baal não conseguem invocar Baal, logicamente, para fazer o que eles queriam, que era consumir ali o holocausto. Então, após isso, volta a chover, e aí tem uma história magnífica, Eliseu ali andando com Elias, Elias vai ali para a casa da viúva em Serepta, cura o filho dela, e também, ao final, Elias tem aquele momento ali de depressão, de medo, e se esconde, mas ele é fortalecido novamente no Senhor. Imagine hoje um homem com autoridade divina, autoridade espiritual, para fazer o que Elias fez. Imagine você hoje indo ao presidente da República e falando: o que você está fazendo está errado. Você está levando toda a nação para o buraco, para a falência. Então, por isso que eu digo que Elias, ele foi corajoso. É o que a palavra diz. Aí você vai dizer: não, mas ele teve um momento ali de depressão. Não importa. Levante a mão, atire a primeira pedra. Quem nunca teve um momento de tristeza, de abalo, e de dificuldade ali na sua caminhada? E foi o que aconteceu com Elias, mas isso não tira o mérito da sua coragem extraordinária, porque ele não desafiou apenas o rei Acabe, ele desafiou toda a família real e todo um sistema religioso que estava por trás daquela idolatria que Acabe, Jezabel e toda a família real tinha, desonrando
a palavra de Deus. E ele achava que era o único profeta que tinha sobrevivido, só que Obadias falou, não, eu escondi 100 profetas e continuei sustentando ele com pão e água lá na caverna. E depois que os profetas de Baal são mortos, os profetas do Senhor, os profetas do Deus vivo são libertados. E o que é que a gente aprende com isso? Muitas vezes, meus amigos, vocês estão num momento difícil. Muitas vezes nós estamos encarando problemas difíceis no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso dia a dia e às vezes na nossa família. E quantas vezes você é tentado a recuar e às vezes se render ao que os outros lhe pedem, mesmo que esteja fora dos seus princípios éticos, dos seus princípios religiosos, dos seus princípios filosóficos. Quem de nós nunca fez uma coisa por impulso? Ah, porque todo mundo está fazendo. Elias poderia ter esse mesmo pensamento. Todo mundo está seguindo os deuses de Baal. Toda a terra está corrompida. O sistema mundano diz que tem que fazer dessa forma. Só que Elias lutou sozinho, sendo perseguido, sendo maltratado, passando fome, dormindo em caverna, sem ninguém para apoiá-lo. Até Obadias, que servia na casa, no reino de Acabe, também tinha suas dificuldades, apesar de querer ajudar também Elias. Mas aí a gente vê que muitas vezes a gente vai se despir dos nossos princípios, do nosso caráter, da nossa ética, para fazer a vontade do homem, e muitas vezes é por conta de dinheiro, status, poder. Só que, se você não enfrentar, se você não tiver coragem para enfrentar o que o sistema mundano coloca na sua mão, lembre-se de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, e lá ofereceram a ele, você tem direito a comer lagosta, você tem direito a comer todos os pratos e iguarias do rei, você vai vestir uma roupa nova, inclusive o seu nome eu vou trocar. E Daniel renuncia, fala, eu não quero nada disso, eu quero servir ao meu Deus. Você conhece quantas pessoas que foram demitidas do seu trabalho porque negaram mentir, negaram colocar um zero a mais na contabilidade, negaram fazer manobras fiscais para poder beneficiar a chefia e alçar postos, promoções dentro da empresa? Quantos pagam o preço por denunciar a verdade? Eu lhe digo, são poucos. Na minha vida na administração pública, eu já passei como professor de educação física, já fui técnico do IBAMA, já fui policial rodoviário federal, já estive também na posição de oficial de inteligência, como todos sabem, e também hoje um delegado de polícia. E muitas vezes eu tive que repreender um sistema que vinha até pagar na própria carne, cortar na minha própria carne e sentir o peso da mão do Estado, porque eu apontei o erro da chefia, o erro do sistema, que queria que eu reproduzisse aquilo que eu entendia que estava fora da lei. Quantas vezes muitas pessoas que se dizem cristãos, que estão buscando a palavra de Deus, que se dizem orar por uma nação melhor, estão se prostituindo, indo para bebedeiras, festas de trabalho, na faculdade, mas não tem nada a ver, irmão. É só um pouquinho, não tem problema. E muitos estão se desviando da fé. E é isso que ocorria naquele tempo, no século IX a.C. O povo estava corrompido porque tinha reis que se corromperam e negaram ao Deus verdadeiro. E você vê o que está escrito na Bíblia, em Provérbios, né? O povo tem o governo que merece. Muitas vezes a gente está vendo a população sofrer, mas não levanta um homem de Deus com coragem para dizer, olha, governante, você está indo por um caminho sem volta, você está indo para um ponto de não retorno. E muita gente fica ali paralisada, atordoada, sem saber o que fazer, e no mais das vezes elas seguem o que os outros estão fazendo. O efeito manada, vai para onde todo mundo vai. E eu quero dizer para você que a coragem de Elias fez com que ele fosse esse homem que, como prêmio, e aí você vai ver lá no final do livro de Reis, dizendo que Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo,
com cavalos de fogo que o levaram ao céu. O que é que um homem corajoso teve como recompensa naquele tempo? E não mudou, meus irmãos. Deus ainda continua sendo o mesmo para homens e mulheres de coragem. Se você é um homem, uma mulher de coragem, você não vai ter problema em dizer não quando o seu chefe dizer assim, quando fulano chegar aqui, diga que eu não estou. Você vai falar, não, eu vou dizer que está sim, porque eu não vou mentir. Quando um colega lhe pedir para colocar um 0 a mais, para dar um jeitinho na contabilidade, para poder levar para casa um bem da administração pública ou da empresa, ou mesmo deixar de devolver um valor que você não tinha direito. Esses são homens de coragem. Essas são pessoas que de fato obedecem à palavra de Deus. Esse tem que ser eu e tem que ser você, que busca diuturnamente cumprir a palavra de Deus e é sal na terra. Como assim sal na terra? Quando seus colegas de trabalho estão vendo pornografia, quando estão vendo vídeos que fazem chacotas aos cristãos, você entra no meio da risada para se manter social, para se manter tendo contato com essas pessoas, está socialmente inserido. Então muitas vezes a gente faz coisas que a gente não entende por que fez, porque muitas vezes falta coragem para dizer, eu sirvo o Senhor dos Exércitos. Como Daniel fez, determinou em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, como Elias fez e foi chamado e não teve medo de apontar o dedo para o rei Acabe e dizer, você está levando o meu povo a pecar e Deus está condenando você hoje. E foi perseguido por isso. Ser cristão é sofrer a perseguição. A palavra diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. E o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho de tranquilidade, paz. Não tem problema nenhum, você vai conseguir o que você quiser. É só você se render dessa forma. É só você fazer o que muitos estão fazendo e você vai conseguir chegar no seu objetivo. Mas eu lhe digo que o evangelho é o evangelho de cruz, é o evangelho de Elias, é o evangelho de Daniel, é o evangelho de João Batista, que sofreu na pele por ter chegado na frente do rei Herodes falado, você está fazendo coisa errada, você está ficando, namorando, pegando a mulher do seu irmão. E então você tem essa situação de que ninguém mais é corajoso. Será que não há um sequer para levar a palavra de Deus e ser sal no seu ambiente de trabalho, ser sal na sua faculdade, ser sal no seu bairro, ser sal inclusive na sua família? Quando alguém chegar e falar assim, eu cheguei no banco lá e dei um jeitinho, fingi que era deficiente, dei uma volta, entrei, passei na frente, está lá no almoço de família, você fala, você está errado. Você é um pecador, você violou regras. Você não deveria se vangloriar disso. Você deveria ter vergonha disso. Quando alguém chegar e falar, rapaz, fui no supermercado, chegou lá, o cara me deu R$20 de troco. Errado. E aí eu falei, você é besta, eu vou ficar com esse dinheiro. E você vê esse tipo de comportamento, alguém lhe conta sobre isso e você tem que repreender no mesmo momento. Isso é ter coragem, isso é carregar o Evangelho de Cristo sem medo de perseguição. Todos os homens de Deus sofreram perseguição. Todos eles foram perseguidos. Ainda que seja o próprio profeta que fosse lá levar a palavra de Deus para que ele ouvisse e se corrigisse. Porque ele estava em caminho torto, em caminho tortuoso. Então, meus amigos, é isso que eu quero deixar para vocês hoje, falando sobre a coragem de Elias, e não sobre a depressão de Elias, e não sobre o desânimo de Elias, mas sobre a coragem de Elias que o levou ao céu numa carruagem de fogo e foi arrebatado. E é isso que a gente precisa, ter coragem para conseguir pregar o Evangelho onde quer que estejamos, no cargo que estejamos. E eu vou contar para vocês uma breve história sobre uma perseguição que aconteceu comigo no serviço público. Muitas vezes eu não ocupo nenhum cargo de chefia. Por quê? Porque eu sou do contra. Porque eu sou aquele que, se verificar qualquer tipo de coisa que esteja fora da legalidade, ou não seja nem ilegal, mas seja imoral do ponto de vista ético, eu vou apontar o dedo, seja quem for, e vou dizer, tá errado, eu não vou fazer isso. E o seu chefe,
A pessoa com quem você quer trabalhar, ele não quer ninguém questionador. Ele quer aquele que simplesmente obedece. Sim, Senhor, e faz. Esses são os gestores de hoje. A maioria deles são aqueles que falam amém para tudo que o chefe fala, para tudo que o superior hierárquico fala. Que esse não seja eu, e que esse não seja você. Um abraço, não se esqueça de dar o seu like aqui e compartilhar esse conteúdo e também se inscrever aqui no nosso canal. Ative o nosso sininho para receber notificação sobre os nossos próximos vídeos. Não se esqueça de assistir o vídeo sobre a disciplina de Paulo e a perseverança de Neemias. Fique com a coragem de Elias e vamos juntos no caminho superar as adversidades em Cristo Jesus. Um abraço e fica com Deus.